super live de todas as quintas-feiras. É isso aí, galera. Grupo Estuda Mais Brasil não deixa você na mão nenhuma quinta-feira. Estamos aí para mais aquela super live, aquele conteúdo bacana que você sabe que a gente sempre tá aqui trazendo conteúdo bacana de APH, né? Legal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná, onde também acompanho o quadro de instrutores do SAMU, e aqui no Grupo Estuda Mais Brasil, então faço parte da equipe pedagógica, faço parte do quadro de instrutores. Quando consigo, eu vou para as aulas. É isso aí, galera. Quando eu consigo, eu até acabo participando de algumas aulas práticas, fazendo algumas aberturas de turmas, né? Mas não é sempre que o tempo nos permite. Todavia, no entanto, contudo, estamos sempre aqui, todas as quintas-feiras, trazendo aquele conteúdo de APH para vocês, que vocês sabem que a gente não deixa você na mão. E você que quer se tornar aquele socorrista de verdade, você que realmente quer fazer a diferença na vida de alguém, você que realmente quer salvar vidas, vem aí a Jornada dos Socorristas nos dias 7, 8 e 9 de novembro. Nós estaremos aqui ao vivo com vocês com um curso de SBV na Jornada do Socorrista, um curso mais que bacana, fazendo aquela bagunça na vida do socorrista, deixando ele ainda mais confuso, mas obviamente trazendo aquele conteúdo que realmente faz diferença, como eu digo para vocês, todas as quintas-feiras que eu estou aqui, eu digo para vocês que o que eu trago para vocês é conteúdo que eu aplico na prática, que realmente funciona e não é só na teoria. Legal? E para você que quer conhecer um pouquinho mais da vida do socorrista, quer participar um pouquinho mais, ou já se formou socorrista com o Grupo Estuda Mais Brasil ou com qualquer outra instituição e pretende atuar na área como socorrista, o Mundo do Socorrista tem tudo o que você precisa. Tem desconto no certificado? É isso aí, galera. Para quem não lembra, ou para quem está aqui pela primeira vez, todas as quintas-feiras a gente gera um certificado para quem acompanhar a live até o final, legal? No finalzinho vai ter a senha e aí você consegue com a senha baixar o conteúdo, olha que legal, baixar o conteúdo da live, material da live, e também consegue imprimir um certificado. Na verdade, você vai ter que solicitar o certificado, vai ter um pagamento num precinho simbólico lá, de R$19,90 apenas, pela confecção do certificado. O certificado vai ser enviado para você em PDF, tanto faz no seu e-mail quanto no seu WhatsApp, como você achar melhor. E você pode juntar com o seu material, você pode imprimir, colocar num quadrinho bonitinho na parede, só não pode de jeito nenhum colocar numa gaveta e deixar empoeirando. Socorrista tem que ser socorrista, tem que ter sangue no olho e tem que fazer a diferença na vida de alguém, tá? Então, para você que realmente quer somar mais um pontinho aí com o seu certificado, fazer a diferença na vida de alguém, esse é o momento de você entrar no mundo socorrista, ter um desconto no certificado de todas as quintas-feiras, não perder nenhuma quinta-feira, né? No mundo socorrista também tem, galera, vagas de emprego. É isso aí, é o carro-chefe, na verdade, do mundo socorrista, são as vagas de emprego. Tem uma equipe do Grupo Estuda Mais Brasil que passa o tempo todo, o dia inteiro, buscando, garimpando, como eu sempre digo, ou seja, procurando vagas de emprego para socorrista em todo o Brasil. E quando você menos espera, aquela tão sonhada vaga tá ali do teu ladinho, o grupo vai postar lá no grupo do Mundo dos Socorristas, tem grupo do WhatsApp, tem grupo do Telegram, e quando você vê, você tá com a vaguinha do seu ladinho aí, coisa mais top do mundo, né? Também tem, galera, todas as lives, 90 lives, agora com a de hoje, que é a número 91, tá? Então são no mínimo 90, 100 horas aí de conteúdo de APH. Legal? Para você assistir de enjoar da minha cara. Isso aí. E ainda tem um SBV gratuito para você dentro do mundo socorrista. É isso aí, galera. Tem um curso de suporte básico de vida dentro do mundo dos socorristas. Olha que bacana, tá? Então tem tudo lá. E a live de hoje é a live mais bacana do sul do mundo. Lembra que a gente fez todo o protocolo XABCD, a gente esmiuçou o X, o A, o B, o C e o D e o E. Agora a gente vai fazer uma revisão básica, vai relembrar cada ponto e você vai aprender como realmente aplicar tudo na prática e salvar vidas com o protocolo XABCD. Como eu sempre digo para vocês, o protocolo XABCD é o mnemônico de atendimento pré-hospitalar de todo socorrista que se preze, que realmente quer fazer a diferença, tem que dominar o protocolo XABCD. Não tem como ser diferente, ok? Então, vamos lá, já vamos começar no conteúdo.
Galera, então assim, ó, hoje, né? Hoje, quinta-feira, é feriado. Então a live foi gravada ontem, que na verdade é hoje, certo? Então, a live a gente gravou na quarta-feira, tá? Pra trazer pra vocês o conteúdo, não deixar vocês na mão, tá? Porque como na quinta-feira é feriado, a equipe não trabalha, tá? Mas o Grupo Estuda Mais Brasil não deixa você na mão, como você sabe perfeitamente. A gente traz o conteúdo pra você todas as quintas-feiras e não vamos deixar você sem o conteúdo hoje também, tá? Então, a gente veio tarde da noite, depois do plantão. Eu tive ocorrência no finalzinho do plantão, fiquei até as 8 até as 19 e pouco trabalhando. Daí eu saí, fui pra casa, tomei um banho, tirei o uniforme que tava cheio de sangue, barro, vesti uma roupa, né, camisetona de instrutor do Grupo Estuda Mais Brasil e vim fazer a live pra vocês. Legal? Show, né? A gente não deixa vocês na mão de jeito nenhum, galera. Vamos lá então, a gente vai começar falando sobre o protocolo XABCDE que faz a diferença. Galera, já falei, vou repetir, não vou cansar de falar. O mnemônico XABCDE é o protocolo de atendimento pré-hospitalar de todo socorrista. Como que você vai entender, assim, literalmente, já de cara? Você vai resolver o X para ir pro A. Você vai resolver o A para ir pro B. Você vai resolver o B para ir pro C. Vai resolver o C para ir pro D. Vai resolver o D para ir pro E. E depois o E se repete até a chegada no hospital. Ou seja, o E, além de ser a exposição à vítima, controle de fraturas, né, estabilização, rolamento, pranchamento, reavaliação do torniquete a cada 10 minutos, reavaliação da vítima a cada 2 minutos, essa reavaliação ela se repete até a chegada no hospital. Legal? Então, mais do que bacana, né? Acho que você não sabia disso. O XABCD é realmente muito importante, mas você tem que saber que você tem que resolver o X para ir pro A e assim sucessivamente. Legal? Show de bola então. Vamos relembrar o que é o X, galera. Hemorragias exsanguinantes. Até pouco tempo não tinha, 2018. A partir de 2018, o X entrou no protocolo então do XABCDE, aliás, um pouquinho antes de 2018, o X entrou no protocolo XABCDE, certo? O que o X fala então, galera? Antes, o controle das grandes hemorragias era feito no C. Só que aí, o socorrista se impressionava um pouco com a hemorragia exsanguinante, que estava realmente matando a vítima, que hoje é o que mais mata a nível de Brasil, tá? A nível de Brasil não, a nível de mundo, galera. A nível de mundo, o que mais mata hoje é a hemorragia exsanguinante. Seja ela por uma situação traumática, um acidente de trabalho, uma questão clínica que acabou rompendo uma artéria ou uma veia, tá? Essa hemorragia mata, galera. A hemorragia venosa mata um pouco mais devagar, mas mata. A hemorragia arterial mata muito mais rápido. Dependendo, obviamente, do calibre da artéria e da veia rompida, ou seja, a altura. Quando eu falo altura, galera, quanto mais próximo, tá? Quanto mais próximo do coração, mais proximal, mais calibrosa, mais grossa é a veia, mais grossa é a artéria. Obviamente que quanto mais calibrosa, maior o fluxo sanguíneo, mais rápido a vítima perde volume, mais rápido a vítima vai entrar em choque hemorrágico ou choque hipovolêmico e mais rápido essa vítima vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória, certo? Show de bola, né? Então assim, o que acontecia? O socorrista começava a fazer o atendimento, começava pelo A. E aí, ele meio que impressionado com aquele sangramento ali e tal, porque a hemorragia exsanguinante, galera, quando a gente fala de hemorragia exsanguinante arterial, se a ponta da artéria ficar exposta, cada batida do coração ela esguicha sangue. Pode esguichar até 3 metros de distância, mais ou menos, dependendo do calibre e de como essa artéria está exposta, entendeu? E aí muitas das vezes o socorrista meio que impressionado ali com aquele sangramento e tal, pressão pública, pressão da vítima e condição do incidente que o socorrista está atendendo, ele acabava meio que perdendo um pouquinho de tempo no A, um pouquinho de tempo no B, e quando ele chegava no C, ele já tinha perdido 1 minuto ou 2 ali, e aí essa vítima já estava afundando um pouco mais, tá? Aonde era que antes se fazia o controle das grandes hemorragias, certo? Entendeu-se, por meio de estudos, obviamente, do pessoal que elabora, né, dos médicos que elaboram os protocolos de atendimento pré-hospitalar, que a hemorragia exsanguinante tem que ser estancada o mais breve possível.
Daí saiu vários tipos de controles de hemorragia rápidos, inclusive os torniquetes, que há um tempo atrás tinha sido banido, depois voltou na nova atualização do PHTLS e hoje se mantém o torniquete, correto? Mantém a aplicação do torniquete no membro, né? Em membros e de 7 a 10 centímetros aí, 4 dedos, 5 dedos, dependendo do tamanho da tua mão, acima do ferimento, aplica-se o torniquete. Pensando em, obviamente, parar o mais rápido essa hemorragia, criou seu protocolo AA, alto e apertado, que hoje é utilizado muito no meio militar, né? Faz o torniquete o mais alto possível no membro, ali próximo às junções, ou seja, no braço, próximo à axila, na perna, próximo à virilha, em cima da roupa mesmo, em cima da farda, fazia um torniquete o mais alto possível, o mais apertado possível, para parar a hemorragia. Depois que tirava-se essa vítima da área quente, isso é um protocolo de área quente, tá? Tirava essa vítima da área quente, da área onde estava acontecendo aquela troca de tiro, aquela confusão toda, aí sim ia se expor o membro da vítima, e aí, havendo a necessidade, se essa vítima ia levar mais de 2 horas para chegar num centro cirúrgico, para chegar num hospital de campanha, numa questão de guerra, né? Aplica-se um segundo torniquete de 7 a 10 centímetros acima do ferimento, e aí solta aquele torniquete que foi aplicado lá em cima no membro. Legal? Mas isso é um protocolo militar, show de bola. É um protocolo do protocolo March no PHD Combate. Legal? Só que assim, galera, só para vocês me entenderem, esse protocolo é muito bom, mas no APH, no atendimento pré-hospitalar do dia a dia, na área civil, que não é a área quente, onde não é o socorrista só atua na área fria e não na área quente, a gente tem o tempo para fazer essa abordagem, ou seja, fazer o controle mais proximal, o ferimento, não comprometendo todo o membro, até porque o socorrista vai chegar com tranquilidade, se aproximar da vítima, identificar o ferimento, identificar a necessidade do controle dessa hemorragia, e aí, havendo a necessidade da aplicação do torniquete, vai aplicar o torniquete ali, já mensura de 7 a 10 centímetros acima do ferimento. Se acabar sendo a altura onde você ia aplicar o torniquete em uma junção, ou seja, cotovelo ou joelho, faz-se logo acima ali da junção, aplica-se o torniquete e aí dá a sequência no atendimento. Legal? Só que não é só isso, galera. As hemorragias exsanguinantes podem ser paradas de outras maneiras também, quando ela não é muito forte, não é uma artéria muito calibrosa ou uma veia muito calibrosa que foi rompida, dependendo do tipo do ferimento, principalmente em perfuração por arma de fogo, pode-se aplicar o preenchimento da ferida, compressão local, na sequência um curativo compressivo, e aí sim, havendo necessidade de aplicar um torniquete, né, não sanando por aí, aplica-se o torniquete. Legal? Também temos alguns tipos de agentes hemostáticos que podem ser aplicados, gás de metro que já vem com agente hemostático, né? Mas a gente vai iniciar sempre pelo menos invasivo, ou seja, talvez um pouco invasivo, né? O preenchimento da ferida, mas lembrando que o preenchimento da ferida tem que ser feito sistematicamente, de forma muito bem aplicada, para que a pressão do meu curativo seja feita nas paredes, tá? Onde há o sangramento. E de preferência, lá na cabeça rompida daquela artéria, daquela veia, naquela parte rompida, seja a maior pressão, para aí sim impedir o fluxo sanguíneo, para aí iniciar uma cascata de coagulação e parar essa hemorragia. Uma vez que eu não consigo, aí sim, eu vou fazer um curativo compressivo em cima. Existem várias formas aí de fazer um curativo compressivo. Existem as bandagens elásticas, as bandagens de silicone que apertam muito. Existem as bandagens israelenses e também existem alguns tipos de agentes hemostáticos e também o torniquete em último caso. Legal? Lembrando que amputação, laceração e fratura com hemorragia exsanguinante, essas 3 condições com hemorragia exsanguinante, aplica-se direto o torniquete e não aplica-se a pressão local, preenchimento da ferida, essas coisas, tá? Tem um ferimento lá, tem uma fratura, vítima de automoto, foi um acidente de moto, e aí teve a vítima uma fratura de fêmur com hemorragia exsanguinante. Tem a fratura ali junto à hemorragia, aplica-se direto o torniquete e não a pressão local, não o curativo compressivo. Pode até fazer um curativo protetor ali para
proteger o membro, proteger aquele furo ali para não pegar infecção e tal, aquele osso que está para fora, se for o caso de uma exposta, correto? Todavia, aplica-se já direto o torniquete parando a hemorragia o mais rápido possível. Legal? Aí sim, evolui-se para o A. Abertura de via aérea, controle cervical. A gente vai fazer a avaliação da coluna, da coluna cervical ali, vai avaliar todas as vértebras da cervical, até onde a mão alcançar. Se começar nas torácicas não tem problema também, tá? Faz-se a avaliação das jugulares, ver se não tem algum engurgitamento e o alinhamento da traqueia. Conferido tudo isso, pede se a vítima está conseguindo respirar com tranquilidade, pede se ela tem alguma coisa na boca, faz a retirada de se tiver algum objeto ou prótese dentária, alguma coisa que possa cair na via aérea daqui um pouco, causar uma obstrução, faz essa retirada. Também faz agora, nesse primeiro momento do A, a colocação do colar cervical em vítima de trauma, né? Toda vítima de trauma usa-se o protocolo de trauma, coloca o colar cervical e faz a oferta de O2. Toda vítima de trauma precisa e merece um O2. A vítima inconsciente ganha um presentinho a mais, que é a cânula de Guedel, para a gente manter a base da língua erguida, manter um fluxo de oxigênio para essa vítima. Legal? Na sequência, então, a gente vai evoluir para o B. No B é onde a gente faz, então, a avaliação do tórax, a expansão do tórax, avalia a simetria do tórax, se aquela respiração é uma respiração cheia, se a vítima enche o pulmão para respirar, ou se é uma respiração encurtada, por que está encurtando, está doendo, vai perguntar para a vítima, dói para respirar, por que você está com essa respiração encurtada, por que você está respirando pela metade, sim, dói para respirar, então vou fazer uma exposição desse tórax, vou dedilhar os arcos costais, buscando por possíveis fraturas, desalinhamentos ou crepitações, também buscando por sinal de perfuração, talvez um pneumotórax aberto. Na presença de um pneumotórax aberto, o curativo de 3 pontas, se for um pneumotórax fechado ou um hemotórax, então você já sabe que essa vítima precisa ser atendida rapidamente, retirada da cena rapidamente e encaminhada para o hospital mais próximo ou a melhor referência do momento. Legal? Então, encerra-se o B depois de fazer toda essa busca e avaliação e, se precisar, a confecção do curativo de 3 pontas, inicia-se o C. No C a gente vai avaliar, então, pele, pulso, perfusão, abdômen e pelve. Tá? Então, o que a gente vai avaliar? Vai quantificar e qualificar esse pulso, ou seja, vou medir a frequência cardíaca da vítima, se é uma frequência legal, se essa vítima tem pulso também, né? Vou ver se esse pulso é um pulso cheio, é um pulso fraco, tá? Se é um pulso rápido e fraco, ou é um pulso cheio e forte, não sei. Vou fazer essa avaliação, vou sentir a pele. Vítima que está evoluindo para choque descompensado, ela começa a ficar com a pele sudoreica, né? Começa a ficar aquela pele gelada, aquela sensação de pele pegajosa. E também vou avaliar a perfusão. Vou apertar em cima do leito inguinal, aqui no último leito inguinal da unha, do dedo da vítima, em cima da unha, vou apertar e soltar. O preenchimento capilar deve acontecer em menos de 2 segundos. Se demorar mais que isso, pode já estar acontecendo um comprometimento na perfusão dessa vítima, ou seja, na chegada de sangue com oxigênio nos membros, ou seja, nas extremidades. Legal? Também a gente avalia o abdômen, faz aquela palpação, divide o abdômen em 4 quadrantes, superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo. Faz a palpação buscando por possíveis lesões, lacerações ou algum edema ali, ou até mesmo algum ferimento no abdômen, tá? Também é importante olhar a simetria desse abdômen, se não tem distensão, abdômen globoso ou tabuado, ou seja, abdômen rígido, ou aquele abdômen que está estufando muito rápido, aquela distensão baixo ventre, ou seja, a parte mais abaixo ali do abdômen está começando a distender, ali pode ser um fator importante de uma possível hemorragia grave já se apresentando internamente, legal? Associado talvez com um pulso rápido e fraco, associado com uma pele pegajosa, tudo isso pode estar relacionado com a hemorragia grave. Tudo isso é avaliado no C também. Ainda a gente avalia a pelve. A pelve é uma fratura, né? Todavia, a fratura da pelve é uma fratura que mata
pela perca sanguínea. A gente fala que a pelve, ela sangra até a massiva. O que é sangrar até a massiva, galera? Ela sangra até encher toda a cavidade pélvica e não ter mais espaço para o sangue ali dentro. Só que para encher toda a cavidade pélvica, a vítima perdeu já 30% ou até 40% da sua capacidade sanguínea, muitas das vezes, certo? Então, não tem como perder todo esse sangue sem a vítima entrar no choque descompensado, e se não chegar rapidamente num hospital referência, que tenha como fazer uma cirurgia de emergência, que tenha como repor volume, né, o sangue nessa vítima, ela vai evoluir para óbito na sequência, certo? Então, é importante que se identifique essa possível fratura de pelve e faça o fechamento, a estabilização com a bandagem ou com a cinta pélvica. Também tem algumas preferências que você pode utilizar, como a manta aluminizada dobradinha. Você faz o fechamento, gira, comprime e gruda ali com um esparadrapo e consegue fazer o fechamento dessa pelve. Existem as cintas pélvicas, né, que é um equipamento muito bem utilizado. Todavia é um equipamento caro, né, não é todas as instituições que têm. Nós temos a preferência de fazer o fechamento com a bandagem. Funciona maravilhosamente bem, faz um ótimo fechamento de pelve a bandagem. Também é feito no C. Essa é a única fratura que é estabilizada antes de chegar no E, né? A fratura de pelve, por se considerar uma hemorragia grave que não se encaixa lá no C porque não é exsanguinante exposta, mas é uma hemorragia grave que pode levar a minha vítima a óbito, então é feito agora que foi identificado no C. Também no C a gente faz as confecções de pequenos curativos, certo? A vítima tem umas escoriações, alguns cortes ali, é uma vítima estável, consigo perder um pouquinho de tempo ali com ela e fazer o controle desses ferimentos. Também é o momento que eu vou confeccionar então os curativos. Legal? Na sequência a gente vai evoluir para o D, né? No D a gente vai fazer a avaliação então da escala de Como de Glasgow, mais a avaliação das pupilas. Lembrando que a gente também falou lá na live da letra D, a gente falou sobre a escala de Como de Glasgow, a gente falou sobre a avaliação das pupilas e a gente falou sobre a junção das duas, que a gente chama de escala de Coma de Trauma, aonde cada pupila que estiver midriática não fotorreagente, ela tira um ponto da escala de Como de Glasgow, né? Quem assistiu a live lembra que a gente falou sobre isso, né? Legal. Para você que não assistiu, não vai assistir mais, a não ser que você seja então um assinante do Mundo Socorrista. Legal? Na sequência a gente evolui para a letra E. Também ainda no D, galera, a gente vai fazer a avaliação do estado neurológico da vítima, né? A escala de Como de Glasgow, né? A gente vai avaliar o estado neurológico da vítima. Vai ver se a vítima é uma vítima que abre o olho espontaneamente, ou precisa ser chamada, ou precisa ser tocada para abrir o olho. A gente vai ver se essa vítima tem uma coordenação motora, se ela se movimenta sozinha, né? Aquela resposta motora dela, ou precisa ser chamada, ou precisa ser estimulada para que ela faça essa movimentação. E também a gente vai fazer então a avaliação da resposta verbal da vítima. Se essa vítima conversa sozinha, se ela precisa ser chamada para que ela responda, se ela precisa ser estimulada com estímulo de pressão para que ela responda alguma coisa para mim. Legal? Então, a escala de Como de Glasgow vai fazer toda essa avaliação aí no estado neurológico da vítima. E a gente vai avaliar as pupilas. Lembra que a gente falou sobre os 4 tipos de pupilas? Então, pupilas anisocóricas, uma grande, não reagente, a outra fotorreagente. Pupilas isocóricas, né? É quando as duas estão iguais, as duas reagem normalmente, dilatam normalmente, então legal. Também a gente falou das pupilas em miose, que com as duas estão contraídas, que podem estar relacionadas ao uso de medicações, abuso de alguns tipos de drogas, né? E a gente falou também sobre as pupilas midriáticas, é quando as duas estão dilatadas e não fotorreagentes, que pode estar relacionado também, além de óbito, hipóxia e uso e abuso de alguns tipos de medicação ou até mesmo droga. Legal? E na anisocoria, que é a mais comum no trauma, é quando a vítima apresenta um TCE, traumatismo crânioencefálico por pancada na cabeça, diretamente falando. Legal?
E aí, se o lado direito do cérebro for afetado, a pupila esquerda vai se manifestar, né? Ela vai ficar dilatada e não fotorreagente. Se o lado esquerdo do cérebro for afetado, a pupila do lado direito, então, vai se manifestar midriaticamente falando. Legal? Show de bola, né, galera? Então, terminei a letra D, eu vou para a letra E, que é a exposição. É onde eu vou fazer agora uma busca nos membros dessa vítima, vou dedilhar se necessário for, vou pedir para essa vítima se movimentar, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, aperta a minha mão, aperta com a outra, mexe a perna direita, mexe a perna esquerda. Se necessário eu vou apalpar toda ela, vou olhar para minha luva, ver se não tem sangue, vou ver se a vítima tem alguma fratura, se tiver vou expor essa fratura, vou estabilizar então com umas talas ou talas moldáveis ou talas de papelão, dependendo de como o socorrista, da instituição que o socorrista trabalha, pode se apresentar algumas configurações diferentes e também preferências diferentes de imobilizações de fraturas, legal? Então, vai fazer a imobilização das fraturas, vai fazer o rolamento da vítima, o pranchamento. Esse pranchamento pode ser feito também através de cavaleira ou de outras formas, através de um haltec, uma reteada veicular por haltec direto na prancha, uma reteada veicular com o uso do CAD direto na prancha, retirada rápida direto na prancha ou uma retirada rápida para um ambiente seguro e aí sim fazer então o protocolo XABCDE. Tudo vai variar se eu vou precisar usar uma retirada de emergência ou não. Legal? Então vai fazer o pranchamento dessa vítima. De alguma forma você vai pranchar e existem inclusive protocolos de pranchamento em pé de uma vítima traumatizada que deambula na cena. Legal? E ainda galera, no E, a gente faz o controle de hipotermia, né? Aquela vítima que sofreu um trauma um pouquinho grave ali e tal, ela é uma vítima que precisa ser aquecida sempre. A gente utiliza aí acesso venoso com ringer aquecido, né? Ringer com lactato aquecido. A gente utiliza também cobertores, manta aluminizada que mantém muito bem a temperatura da vítima. A gente utiliza os soros aquecidos, às vezes, quando a gente não consegue pegar o acesso, a gente coloca então os bags de soro que a gente tem na viatura, que a gente tem aquecidinho lá no aquecedor, a gente coloca nas axilas e na virilha da vítima, que é onde passam mais proximamente da pele as artérias e as veias, para, através de radiação, né, o calor desses soros aí, desses bags, irradiarem para o corpo e para as artérias, aquecendo o sangue e elevando a temperatura da vítima. Também a gente coloca a vítima na viatura, liga o ar-condicionado no quente, no mais quente possível, para manter essa vítima aquecida, ou pelo menos manter uma temperatura legal para que ela não evolua para um choque descompensado ou também evolua para uma hipotermia, que é um dos Hs em que a vítima entra em parada cardiorrespiratória. Legal? Show de bola, né? E agora a gente já vai iniciar o que a gente estava falando, que é o objetivo agora realmente de como você não pode perder uma vítima, tá? Erros que você não pode cometer para perder uma vítima no protocolo XABCDE. Você aprendendo a não perder vítima, você vai salvar vítima. Qual que é o nosso objetivo da live de hoje? Como salvar vítimas com o protocolo XABCDE. Ponto. Se você souber não perder a vítima, automaticamente você está salvando, correto? Primeiro eu vou tomar um gole aqui, galera, porque eu tô com sede e eu tava de plantão e eu tô com a boca seca. E aí a gente já vai dar sequência, legal? Hoje não temos perguntas, né, Kai? Ô, Kai, você tá aí quietinho no teu cantinho, dá um oi pra galera. Não é porque a live é gravada que você não vai se apresentar, né, Kailane? Fala aí com nós. Dá oi pra essa galera aí. Fala comigo, daqui a pouco vai ter a senha também pra essa galera. Oi, show gente, de bola. Boa noite. Daqui a pouco tem a senha, assim, mas é só no final, Jones. No final? Só no final. Ah, mas daí o povo vai sair da live e vai voltar só no final. Não vão, não, eles vão ficar. Vão ficar? Eu confio na nossa audiência. Confio nos nossos alunos. Eles são fiéis pra caralho, né? São foda. Show de bola, tá? Vamos lá então, galera. Dando sequência então. Erros que você não pode cometer para não
perder uma vítima em um protocolo de trauma. Galera, principal erro que mata a vítima no trauma, preste atenção, principal erro que mata vítima no trauma é pular etapas. Tá? Pular etapas é o principal erro que você pode cometer para matar uma vítima. Ok? É o principal erro. É o que realmente vai matar uma vítima de trauma. É você pular etapas na avaliação X-ABCDE. Exemplo. Não fiz o X, fui pro A. A vítima estava com hemorragia sanguinante e eu fui fazer o controle cervical, abertura de via aérea, coloquei colar, ofertei O2, tudo bonitinho, fiz o B, avaliei a respiração. Quando eu cheguei no pulso, a vítima parada. PCR no trauma, menos de 4% que você consegue reverter. A nível de mundo, nem nível de Brasil. Nível de mundo, menos de 4% você consegue reverter. Ou até no máximo 4% das paradas cardiorrespiratórias no trauma. Lá no pensamento crítico a gente já tinha falado sobre isso, né? Sobre as paradas cardiorrespiratórias no trauma. Tá? Menos de 4% você consegue reverter. Principalmente uma parada cardiorrespiratória por um TCE, né? Teve um TCE gravíssimo ali, afundou por causa disso. Uma lesão de cervical acima da quarta vértebra aqui fez com que o diafragma parasse. Ou talvez um trauma de tórax que fez um rompimento grave em algum órgão importante no tórax. Ou então a vítima com hemorragia exsanguinante, galera. A vítima com hemorragia, ela vai parar e você não consegue reverter. Por quê? Porque a vítima que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória por falta de sangue, o coração está batendo vazio. Que coração batendo vazio que vai aguentar muito tempo? Tem como você abrir essa vítima e largar um balde de sangue lá dentro para resolver? Não. A vítima só evoluiu para uma parada cardiorrespiratória por falta de sangue porque ela já tinha passado do nível 4 do choque descompensado, né? O choque descompensado ele fica no nível 13 e 4. Então já tinha passado do nível 4 e a vítima evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Isso significa que ela já perdeu mais de 40% da sua capacidade sanguínea. Tem como reverter uma parada desse tipo? Não, o coração está batendo vazio, galera. A gente chama isso de AESP. Muitas vezes se configura como AESP, atividade elétrica sem pulso no trauma. Legal? Então é muito, muito importante que você não deixe isso acontecer. Por isso, não pular etapa. Se você pulou o X, você foi direto para o A. Legal. Controle cervical padrão, colocou o colar certinho, ofertou a 2. A vítima estava inconsciente. Coloquei a cânula de Guedel. Topzera. E a vítima morreu. Por quê? Porque eu não fiz a avaliação do X. Não parei a hemorragia. A vítima evoluiu para uma parada cardiorrespiratória do tipo AESP, atividade elétrica sem pulso, coração batendo vazio. E aí? Deu ruim. Não tem como ser diferente. Legal, galera? Vamos prosperar, então? Massa, né? Show de bola. Dando sequência, então, quando eu falo de pular etapas, da mesma forma você não pode pular o A. Ah, mas pode pular, só não pode pular o X? Não, não pular nenhuma etapa. Certo? Não pode pular nenhuma etapa. Mas aí você fez o X bonitinho. Foi lá e aplicou um torniquete padrão, show de bola, e pulou o A. Não fez o controle da cervical da vítima. Foi para o B, avaliou o tórax e tal, a vítima não estava respirando. E agora, meu Deus, a vítima está em parada respiratória. Você não fez o A, você não fez a abertura da via aérea, você não conferiu se ela tinha alguma coisa na garganta. A vítima está lá com uma bala na garganta, que era só você pegar, pinçar lá, talvez com uma pinça de maguio ou com o dedinho mesmo, ir lá, fazer a retirada e a vítima ia voltar a respirar. Tão simples, né? E aí, você foi lá no B, a vítima, meu Deus, a vítima não respira. Foi no C, tem pulso. Tem pulso, não respira o quê? Parada ventilatória. Uma vítima com parada em ventilatória precisa do quê? Ventilação mecânica. Pega o ambu e tenta ambuzar, não vai o ar. Por quê? Porque o boneco não fez o A. Certo? Não foi lá conferir se a via aérea da vítima estava livre para a entrada do ar. E aí aquela balinha que ela estava chupando na hora do acidente, ou até mesmo causado pelo trauma, uma fratura nos dentes ali, jogou um dente para a via aérea, um coágulo de sangue da boca mesmo e tal,
ou até mesmo uma prótese dentária foi para a via aérea e impediu que a vítima respirasse. A vítima está em parada respiratória porque não passa ar, obviamente. Vai evoluir para onde? Parada cardiorrespiratória. Você consegue reverter se você não ir lá olhar a via aérea? Não, então não pula o ar, certo? Se você não fazer o controle cervical padrão e colocar o colar padrão e ficar mantendo essa vítima no controle cervical até a estabilização da prancha, vamos pensar que a vítima tem uma lesão na cervical, certo? Em uma das vértebras, mas não rompeu a medula, certo? Só fraturou a vértebra. E aí você não fez o controle cervical padrão. Aí você deixou a vítima se movimentar e ela movimentou o pescoço e aí sim, um osso quebrado ali, uma das vértebras quebradas, tinha um fio de osso, passou na medula, torou a medula. A vítima, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, você não sabe o que deu. Não tem nem ideia do que aconteceu. A vítima estava conversando e do nada ela para. E aí? O que você fez de errado? Você nem sabe o que você fez de errado. Você nem vai mais adivinhar o que você fez. Porque o que você tinha que ter feito, você não fez. Não dá pra pular etapa. Legal? Vamos lá então. No B, evoluí. Fiz o X padrão, fiz o A padrão. Ofertei O2 pra vítima. A vítima tá saturando 99%. Show de bola. Mas a vítima tava com uma respiração encurtada. E eu não fiz o B. Pulei pro C. Fui ver o pulso, fui ver a pele, vi a perfusão, avaliei o abdômen, avaliei a pelve. Padrão. E a vítima ali, conversando comigo e tal, mas com aquela respiração ofegante, encurtada, diminuída, não eficiente. E daqui um pouco a vítima rebaixa o nível de consciência ou entra em parada respiratória. E aí o socorrista fica bem louco, não sabe o que aconteceu, não consegue entender, porque agora ela não tem aquela respiração encurtada para você identificar que o B você não fez. Ela está em parada respiratória. Daí você se apavora. Se você, quando a vítima estava consciente, orientada, estava fazendo certinho, você ainda pulou etapa, imagina se a vítima evoluir para uma parada respiratória. Aí você se apavora tudo, até que vai pegar o AMBU, pegar o O2 para fazer o que tem que ser feito, a vítima já entrou em parada cardiorrespiratória. E aí você já perdeu o teu paciente, você não resolve mais. Certo? Então, não dá para pular etapa. A vítima estava ali com um pneumotórax grave, um hemotórax grave, e você ficou fazendo bolacha na cena. Ficou perdendo tempo. Ou seja, ficou perdendo tempo na cena ali, imobilizando fratura e tal, e a vítima ali com dificuldade para respirar. Você não identificou um pneumotórax, não identificou fratura em arcos costais, a vítima não consegue respirar. Começa colapsar o pulmão começa a prensar o outro lado do pulmão, começa ali já na sequência o pulmão que está respirando, né, que está bom, não começa a faltar espaço para trabalhar, e aí pode acontecer também um tamponamento cardíaco, né, o pulmão lesionado, o ar ou o sangue parando dentro da pleura pulmonar, enche ali, empurra o coração contra o outro pulmão que está tentando respirar, faz um tamponamento cardíaco, ou seja, prensa o coração dentro do pericárdio, não deixa o coração bater, a vítima vai evoluir para onde? Parada cardiorrespiratória. E aí você não reverte mais, porque você não vai conseguir identificar aonde que você errou. Tá? Então não dá para pular etapa, galera. A mesma coisa no C, galera. Legal? A mesma coisa no C, a mesma coisa no D, a mesma coisa no E. Não dá para pular etapas. Lá no E a gente vai falar que algumas etapas podem ser puladas. Olha que legal. Já vou contra a regra novamente. É isso aí, galera. A regra é feita pra gente quebrá-las de vez em quando. Brincadeira. A gente não quebra as regras, a gente só muda o nosso pensamento, muda a nossa estratégia, faz outro plano e inicia um atendimento agora focado e direcionado para o estado daquela vítima em específico. Certo? Então, pensem comigo. A vítima estava Tava legal, fiz a primeira avaliação, show de bola, abordei, vítima consciente, orientada e tal, referia dor de barriga, uma dorzinha na barriga, um desconforto na barriga, queria ir no banheiro. Ficava tentando ficar em posição fetal, ficava tentando se encolher, queria ir no banheiro, reclamando, pedindo para ir no banheiro, vontade de fazer xixi e tal, e você ficou fazendo bolacha, fez o X, fez o A, fez o B. No C você avaliou a pele, o pulso, a perfusão. E não avaliou o abdômen e pelve. Ah, mas a vítima tá com dor de barriga, vou olhar o abdômen. Olhou o abdômen, tá legal o abdômen. Dedilhou, apalpou, expôs, olhou, tudo certinho. Bacana, mas não avaliou a pelve. E a vítima tava com uma fratura de pelve.
E aí, acumulando sangue, prensando a bexiga, a vítima com vontade de fazer xixi, vítima com vontade de fazer cocô, prensando o intestino ali, enchendo de sangue dentro da cavidade pélvica e você imobilizando o dedo quebrado da vítima lá na mão. Quebrou um dedo lá e aí você ir lá imobilizando aquela mão, fazendo um curativo bonito e a vítima com dorzinha de barriga, aí você coloca a vítima na viatura e ela para. Mas o que aconteceu? Agora ela não se queixa mais da vontade no banheiro, da dor baixo ventre e aí você não sabe por que essa vítima parou. Aí você vai ter que começar a reavaliar, começar a tentar de novo lá de cima para chegar no C, para ver que a pele está sudoreica, úmida, pegajosa, o pulso, né, já está ausente, já em parada cardiorrespiratória. Obviamente que você não vai mais conseguir reverter essa situação, a não ser que por um acaso você lembre de olhar a pelve e você veja que a vítima está em uma fratura aberta na pelve ali, uma hemorragia gigantesca, coração batendo vazio em AESP, atividade elétrica sem pulso. Você vai conseguir reverter essa parada? Nunca mais. A vítima vai morrer nos teus braços, ela morre nas tuas mãos e não tem o que ser feito mais. Na cena você não consegue resolver. Só no centro cirúrgico. Tem centro cirúrgico perto? Se tivesse, você já estava lá, né? Não tem. Então a vítima vai morrer nas tuas mãos. Não dá para pular etapa, galera. Tem que fazer a avaliação completa de cada vítima. Evoluindo então, dando sequência no D. No déficit neurológico. No déficit neurológico é bem tranquilo. A vítima está inconsciente, está consciente, está orientada, desorientada, né? Tem abertura ocular? Sim, não. A voz, a estímulo de pressão. É bem tranquilo. Tá? Mas se, pensem comigo, se lá pelas tantas eu estou fazendo, pensa comigo, eu estou fazendo a avaliação da minha vítima, bem tranquilão, e a vítima estava consciente. Legal. Na sequência, ela evoluiu para inconsciência. Certo? Evoluiu para inconsciência. Toda vítima inconsciente ganha o quê? Tem um presentinho. A cânula de Guedel. Manter a base da língua erguida para manter o fluxo de oxigênio. Ponto. Só que aí você fez o D, a vítima estava consciente. Você fez o X, fez o A, fez o B, fez o C. No D a vítima já estava inconsciente, eu já estava apresentando algum tipo de alteração e você, na cabeça ali, e você não fez o D completo, não fez toda a busca, não foi olhar as pupilas da vítima. E a vítima estava consciente, orientada, e daí a pouco ela ficou desorientada e na sequência ficou inconsciente e passou para uma parada cardiorrespiratória. E você não olhou as pupilas, você não olha mais, porque daí agora, parada cardiorrespiratória, se você não iniciar uma RCP de alta qualidade rapidamente, com uma ventilação adequada, mecânica, muito bem feita, a vítima vai ficar com midríase, né? Pupila dilata, e aí você não consegue mais identificar que aquela vítima tinha um TCE grave, e enquanto você estava imobilizando uma fratura, comeu bolacha na hora de avaliar o D, que era o déficit neurológico, e a vítima evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e você nem conseguiu identificar o que a vítima tinha. Louco, né? Mas é assim que funciona, galera. Por isso que não pode pular etapas. Legal? No E, galera, no E é aquela parte onde a gente replaneja o que vai ter que ser feito. Até a gente faz o XABCDE. No E é a exposição, rolamento, pranchamento. Isso tem que ser feito, né? Pranchar a vítima e tal, colocar na viatura, isso tem que ser feito. Controle de hipotermia e tal. Mas algumas etapas podem ser puladas aqui, ou seja, podem ser melhoradas para agilizar o atendimento a uma vítima que precisa de um atendimento rápido. Legal? O que pode ser agilizado aqui, galera? Aqui pode ser agilizado o seguinte. Eu ia imobilizar a fratura certinho, com talas ali bonitinho. A vítima tinha uma fratura de fêmur, mais uma fratura de tíbia e fíbula medial e tal. Eu ia fazer uma imobilização com as talas bonitinho. Só que durante essa avaliação, eu vi que a vítima também tinha um pneumotórax e já estava ficando confusa. Essa é uma vítima que tem um pneumotórax, tu não vai perder tempo com ela fazendo a imobilização da fratura.
Entendeu? Você não vai perder tempo ali com ela. O que você vai fazer? Você já vai agilizar. Você vai juntar as duas pernas, pega um cobertor, na viatura tem cobertor, nas nossas viaturas tem cobertor. Pega um cobertor, dobra bonitinho, larga a perna, envolve a perna naquele cobertor para fazer um alinhamento para diminuir dor e melhorar o fluxo sanguíneo. Junta uma perna na outra, passa duas bandagens, junta uma serve de alinhamento para outra e pranchamento e diesel com essa vítima. Essa vítima precisa sair da cena. Então assim, agora eu mudei meu planejamento. Era uma vítima que eu ia fazer uma imobilização legal nas fraturas, mas a vítima começou a ficar inconsciente, começou a apresentar uma dificuldade respiratória, tem fraturas em arcos costais. Durante a avaliação do B ali, eu percebi fraturas em arcos costais. Essa é uma vítima que eu preciso agilizar o atendimento. Vítima com TCE, vítima com nível rebaixado de consciência, vítima com fratura de pelve, vítima com... tinha uma hemorragia sanguinante, já estava apresentando algum sinal de choque. São vítimas que eu não vou fazer aquela imobilização bonitinha agora. Existe a hora oportuna para isso. Nesse momento eu preciso tirar a vítima da cena, aquecer e levar para o hospital. Ponto. Então, no E... algumas etapas podem ser replanejadas e feitas depois e não naquele momento. Vai depender da condição da vítima. Legal? Tranquilo, né? E o que mais mata, então, é você pular etapas. Se você não pular etapa, é assim que você vai salvar vidas com o XABCDE. Fazendo as etapas corretamente, resolvendo cada caso e dando sequência no próximo, tá? E também, só pra gente... fechar com chave de ouro aqui, cada vez que, exemplo, tô lá no D, vítima apresentou uma dificuldade respiratória, eu voltei no B, certo? Voltei no B para resolver aquele problema respiratório que a vítima tinha, eu vou ter que refazer o C para daí chegar no E novamente, no D novamente, certo? Por quê? Essa dificuldade que a vítima apresentou de respirar pode ter alterado o pulso dela, então preciso checar o pulso novamente. Certo? Eu tô lá no E, né, fazendo o rolamento, o pranchamento da vítima para sair o mais rápido possível. É uma vítima que eu agilizei o atendimento dela. Legal, show de bola. É uma vítima que tá consciente, mas eu preciso agilizar, tem várias fraturas, tinha uma hemorragia sanguinante, já foi contida, mas já teve uma perca significativa de líquido, né, de sangue e tal. Então é uma vítima que eu tenho que agilizar. Tava lá no E, já tinha até colocado a vítima na prancha, antes de colocar na viatura, a vítima para de respirar ou... fica inconsciente. Volto pro D. A vítima parou de respirar, fui lá, fiz ventilação mecânica, a vítima voltou a respirar. Ótimo, perfeito, mas agora ela voltou a respirar, eu preciso ver o B, ou A ou C, né? Que é o pulso, a perfusão dela tecidual ali como que tá, e assim avaliar o D novamente. Agora se essa vítima voltou a ser uma vítima consciente ou continua uma vítima inconsciente, e sucessivamente você dá sequência em cada etapa novamente. Legal? Cada vez que você voltou no A, refaz o B, refaz o C, refaz o D, refaz o E. Certo? Tô lá no E. Vítima, o torniquete que eu tinha aplicado soltou. Voltou a ensanguinar muito sangue. Vou lá, vou reaplicar o torniquete, vou aplicar um outro, vou apertar mais, não sei. Tenho que parar essa hemorragia. Vou refazer o A, vou refazer o B, vou refazer o C, vou refazer o D e depois vou dar sequência aonde eu tava no E. Certo, galera? Show de bola, né? Show de bola, show de bola. Pra quem acompanhou até agora, então, você que realmente vai se tornar um socorrista, daqui a pouquinho vai estar atuando comigo aqui, talvez, no SAMU Sudeste do Paraná. Você que realmente fica arrepiado quando a ambulância do SAMU passa, quando a ambulância do resgate, dos bombeiros passam. Você que realmente quer estar lá dentro, fazendo a diferença, salvando vidas. O mundo do socorrista vai te colocar muito, 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 muito mais próximo disso, galera. Lá tem desconto no certificado das quintas-feiras, tem vagas de emprego pertinho de você, talvez aquilo que você está procurando. Tem todas as lives, galera. Hoje a gente está na live 91. Tem 90 lives lá no Mundo Socorrista, lá dentro do grupo, para você assistir tudo na plataforma. Olha que legal. Tem muito tempo para você aprender lá. E também tem um curso de suporte básico de vida, que é o que realmente faz a diferença. É um básico bem feito. Como eu sempre digo para vocês, se o básico não for bem feito, o avançado não fará diferença, certo? Não fará realmente. E para você que não sabe nada, ou para você que sabe tudo e quer aprender mais um pouquinho,
Dia 7, 8 e 9 de novembro, a Jornada do Socorrista. Vai ter um super lançamento, um curso mais do que bacana de suporte básico de vida ao vivo aqui comigo, mas é só para você que realmente quer fazer a diferença na vida de alguém, certo? Para você que prefere ficar no TikTok, deixa lugar para quem realmente quer fazer a diferença. Legal? Show de bola, né? Vem todo mundo pra live. Quem sabe você que era um tiktokeiro aí, daqui um pouco vai estar fazendo a diferença, salvando vidas na prática. Olha que bacana. E ainda faz um videozinho pro TikTok. Eu acabei de salvar uma vida. Show de bola, né? 7, 8 e 9 de novembro, a Jornada do Socorrista. Mais do que bacana, um curso topzera para vocês, diretamente comigo aqui, ao vivo, pelo Grupos da Mais Brasil. Vai ser na próxima semana. Tá aí já, né, galera? Show de bola. Galera, eu vou chamar a Kailane de volta. Só para ela dar um tchauzinho para vocês. Na sequência, eu vou passar a senha do material de hoje e a gente vai fechar por hoje. Legal? Quinta-feira, aula gravada. Hoje é quarta, mas hoje de vocês é quinta. Então, na quinta-feira, como sempre, a gente tá aqui e a gente vai voltar na próxima quinta. Legal? Fala comigo, Kai. Dá um oi pra essa galera aí e já vamos evoluir. Dá um oi, tchau, né, Jones? Aproveitar para passar um recadinho. Pessoal, como a gente teve feriado essa semana, talvez o material da live de hoje ele seja na sexta-feira, no período da tarde. Geralmente eu posto para vocês de manhãzinho no primeiro horário. Porém, como amanhã é feriado, a gente tem coisa para fazer a mais na sexta, o material vai ser sim disponibilizado na sexta, porém um pouquinho mais tarde, provavelmente no período da tarde. A mesma coisa vale para os certificados, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos, os certificados estão sendo confeccionados, vão ser enviados certinho para vocês, com o título da live, né, enfim, da qual foi solicitado. E o link para pagamento desse certificado, dessa live, ele vai ficar um pouquinho a mais. Então, aproveita aí, você que tá vendo uns 3, 4 dias depois que foi lançado, mas ele ainda tá válido, tá bom? Como é algo bem amplo, né, Jones, a gente resolveu deixar um pouquinho mais o tempo do certificado. Então, era isso, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Deixem suas perguntas, que semana que vem, quando for ao vivo, a gente tenta responder vocês, sanar essas dúvidas. E até mais. Valeu, Kai. É isso aí, galera. Né? O conteúdo é um pouquinho maior, né? E o instrutor, ó, se vira a falar tudo em 1 hora aí para conseguir fechar com menos de 1 hora para não deixar você cansado também. A vantagem, galera, é que você tem a semana inteira para olhar essa live 2, 3 vezes e fazer todas as anotações. Lembra que a Kai acabou de falar, na sexta-feira à tarde provavelmente ela vai postar o material de apoio para vocês. Uma vez que ela posta o material de apoio, o que você faz? Você pega o material de apoio, imprime para você que realmente está estudando pra caralho, que quer fazer a diferença, que quer passar num concurso, que quer ser socorrista. Você vai pegar esse material de apoio, vai imprimir e na sequência vai reassistir toda a live e fazer as anotações do seu jeito. É uma das formas aí que você tem de gravar o conteúdo, realmente fixar ele na cabeça. Legal? Show de bola então. Galera, senha do material de hoje para você pegar a partir de amanhã à tarde. Legal? A senha é XABCDE. Tudo minúsculo, tudo junto e tudo minúsculo, sem gracinha nenhuma. XABCDE. É realmente o que a gente falou sobre. Vocês enjoaram de ouvir falar hoje sobre o XABCDE, né? Vocês vão enjoar de ouvir eu falar, tá? Realmente, qualquer socorrista que se preze, que queira fazer diferença na vida de alguém, tem que dominar 100% o XABCDE. Não tem como não dominar, ok? Não tem como não dominar. Se você é socorrista e não domina o XABCDE, infelizmente, você está matando gente por aí. Você está tentando ajudar, mas você não está ajudando. Você tem que dominar o XABCDE. Não tem como ser diferente. Galera, é muito fácil, é muito simples. Precisa treinar e estudar. Não tem como ser diferente, tá? Lembra que você trabalha com vidas e você não pode errar, cara. Se você errar, alguém vai morrer. E esse alguém é pai de alguém, é filho de alguém, é o amor da vida de alguém. Entendeu? Não tem como você errar. Tem que realmente fazer a coisa certa. Legal? Ser socorrista não é apenas vestir um macacão e ficar bonitão, postar foto no espelho. Não é só isso, galera. É realmente dominar conteúdo, dominar protocolo, fazer o melhor possível com o disponível. Não tem como ser diferente, cara. Se você não fizer o melhor possível, alguém vai morrer.
Tudo bem que hoje você não conhece a pessoa que morreu, mas amanhã pode ser seu pai, amanhã pode ser sua mãe, seu filho que vai estar nas tuas mãos. E aí, se você não domina o protocolo para ajudar as outras pessoas, você não vai dominar para ajudar a tua família também, porque é desesperador tentar ajudar alguém da família e não conseguir, cara. Não tem coisa pior no mundo, e eu te falo isso com propriedade, tá? É foda. Então, vamos fazer a diferença de verdade. Legal? Então, a senha do material, XABCDE, tudo minúsculo, tudo junto. Legal? Galera, até na próxima live, até na próxima quinta-feira. Grande abraço. Aproveite o restinho do feriado. Fiquem todos com Deus. Até!